Ela nunca imaginou que o amor pudesse ser uma armadilha. Nunca acreditou que o mesmo coração que prometeu protegê-la seria o mesmo que esconderia a dor mais cruel de sua vida. Ela acreditava na doçura das palavras, na sinceridade dos gestos, no brilho verdadeiro que ela via nos olhos dele, até o dia em que o universo decidiu mostrar que algumas promessas são feitas apenas para manter uma pessoa presa ao que nunca existiu. O que ela descobriu naquele dia não foi apenas uma mentira. Foi um plano cuidadosamente construído para manipulá-la, controlá-la e quebrar tudo que ela era por dentro. E a pergunta que mais ecoava na mente dela era: como alguém que diz amar pode esconder algo tão cruel? A história dela não é apenas sobre traição, é sobre despertar, sobre abrir os olhos e perceber que, às vezes, o amor que oferecemos a alguém se torna a arma que essa pessoa usa contra nós. E quando a verdade finalmente aparece, nada continua igual. Ela sempre teve um coração grande demais para o mundo. Daqueles que acreditam com a alma inteira, que enxergam luz até onde só existe sombra, que veem bondade em pessoas que nunca aprenderam a amar de verdade. Quando conheceu Daniel, achou que, finalmente, a vida tinha lhe dado uma pausa. Depois de anos tentando se reconstruir, tentando entender seu lugar no mundo, ele apareceu com um sorriso calmo e um olhar que parecia reconhecer suas dores antes mesmo que ela precisasse explicá-las. Era como se ele soubesse exatamente o que dizer, quando dizer e como tocar sua alma sem fazer barulho. Eles se conheceram por acaso, ou pelo menos ela acreditou que fosse por acaso. O encontro parecia natural, fluido, cheio de coincidências bonitas. Ele fazia perguntas sobre seus sonhos, falava que admirava sua força, elogiava seus detalhes invisíveis. E ela, tão carente de ser realmente vista, se entregou aos poucos, sem perceber que lhe parecia cuidado era, na verdade, um estudo silencioso sobre tudo o que a tornava vulnerável. Os primeiros meses foram um encanto. Ele aparecia com café na porta dela antes do trabalho, enviava mensagens longas dizendo que nunca tinha conhecido alguém tão puro quanto ela, que se sentia abençoado por tê-la encontrado. Ele olhava para ela como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E ela, que sempre acreditou no amor, sorriu para todos esses sinais. Achou que era destino. Achou que era verdade. Até que, devagar, coisas pequenas começaram a mudar. O que antes era carinho começou a ganhar o peso de controle. Ele queria saber por que ela demorou para responder, porque estava saindo com amigas, porque tinha postado uma foto sem avisar. Começou a dizer que algumas roupas não combinavam com a mulher que ele via nela, que certos amigos não eram bons o suficiente, que ela precisava ser mais cuidadosa com quem convivia. Ele dizia tudo com voz suave, como se estivesse apenas protegendo. E ela, acreditando no amor, aceitava. Achava que era preocupação. Achava que era cuidado. Mas por dentro, algo nela começou a encolher. Os dias começaram a parecer um pouco mais pesados. Ela sentia que estava sempre tentando agradá-lo, sempre pisando em ovos, sempre vigiando seus próprios passos. Uma ansiedade constante começou a tomar forma. Ainda assim, toda vez que ela tentava questionar seus sentimentos, ele aparecia com um gesto doce, flores, uma carta, um jantar, e o desconforto parecia desaparecer por alguns dias. Mas o amor verdadeiro não exige que você se diminua para caber nele. Um dia, ela percebeu que havia parado de se olhar no espelho. Não porque não gostasse de si mesma, mas porque não conseguia mais reconhecer quem estava olhando de volta. De repente, tudo na vida dela girava em torno de manter uma paz frágil, uma harmonia que só existia se ela fosse exatamente a mulher que ele queria que fosse. E foi quando algo aconteceu. Ela começou a notar padrões. Daniel sabia coisas que ela não tinha contado. Comentava sobre conversas que ela só tinha mencionado para uma amiga. Sabia onde ela estava mesmo quando ela não dizia. Dizia frases sobre o passado dela que ela nunca tinha dividido com ninguém. Ela tentou ignorar. Achou que talvez tivesse contado sem perceber, ou que fosse coincidência. Mas, no fundo, a inquietação crescia como um nó apertando o peito. Até que, uma noite, a verdade bateu à porta e não pediu licença. Ele saiu para atender uma ligação e deixou o celular destravado em cima da mesa. Ela não queria olhar, jurava para si mesma que não faria isso. Mas algo dentro dela, um instinto profundo, talvez um grito do próprio coração, disse que precisava ver. Precisava entender o que estava acontecendo. As mãos tremiam quando ela pegou o celular.
Abriu o aplicativo de mensagens. O nome do grupo chamou a atenção dela, Alvo 34. Quando abriu, o chão desapareceu. Fotos dela, prints de conversas, informações privadas, padrões de comportamento, comentários frios sobre sua personalidade, pessoas analisando suas emoções como se fosse um experimento, planejando como manipulá-la, como modificar quem ela era, como deixá-la mais dependente, mais frágil, mais adequada. E no meio daquelas mensagens, Daniel escrevia como se ela fosse um objeto. Ela confia fácil. Já está isolada o suficiente. Mais um pouco e ela para de resistir. Quando chegarmos na fase final, vocês entram. A respiração dela falhou. O corpo parecia não responder. Ela nunca tinha sentido uma dor tão cortante. Todas as memórias, os beijos, as promessas, os abraços, se transformaram em veneno na hora. Tudo era mentira. Tudo tinha sido planejado. Ele nunca a amou. Nunca. Era um projeto. Um jogo. Uma manipulação emocional tão cruel que qualquer pessoa teria quebrado. Mas ela não quebrou. Ela chorou. Silenciou-se, man. De pé, segurando aquele celular como se carregasse o próprio coração arrancado do peito. Chorou por todas as vezes que acreditou nas palavras dele. Por todas as vezes que duvidou de si mesma. Por todas as vezes que se moldou para ser aceita. Mas no meio da dor, nasceu dentro dela uma força que ela nunca tinha sentido antes. Ela tirou fotos, salvou provas, registrou tudo. E quando ele voltou para a sala sorrindo, como se fosse o homem perfeito que fingia ser, ela olhou para ele e viu, pela primeira vez, quem ele realmente era. Alguém capaz de amar. Alguém que usava a fragilidade dos outros como ferramenta. Alguém que se alimentava do controle. Naquela noite, ela não discutiu. Não chorou na frente dele. Não perguntou por quê. A resposta não mudaria nada. Ela esperou amanhecer. Atravessou a casa em silêncio. Pegou suas coisas. Deixou a chave na mesa. E antes de sair, deixou um bilhete simples, mas poderoso. Você nunca conseguiu me quebrar. Obrigada por me ensinar o valor do amor próprio. Ela saiu pela porta respirando fundo, como quem aprende a viver de novo depois de anos presa em um lugar escuro. Ela acreditava no amor, e ainda acredita, mas agora acredita no amor que não controla, não manipula, não apaga. Acredita no amor que não precisa destruir para existir. Acredita no amor que nasce quando você finalmente entende que merece muito mais do que alguém que faz de você um alvo. E, naquele dia, ela renasceu. Ela passou os dias seguintes tentando reconstruir a respiração, o silêncio, a própria identidade. Às vezes, olhava no espelho e não reconhecia o reflexo. Era como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. Havia um vazio ali dentro, um eco que antes era preenchido por sonhos simples. Um abraço sincero, uma mensagem inesperada, uma presença que ela achava segura. Tudo agora era fragmento, fragmento de uma mentira tão bem montada que parecia verdade até para quem a vivia. E mesmo assim, dentro daquele caos emocional, havia algo novo crescendo. Uma lucidez afiada, quase dolorosa, que iluminava o que antes ela não queria ver. Pequenos comportamentos, frases soltas, olhares que ela interpretou como cuidado agora se revelavam como sinais de controle, manipulação e domínio emocional. Era como se a vida tivesse colocado uma lente nova nos olhos dela, uma lente que mostrava a verdade sem filtros. Ela decidiu que não fugiria da dor, que agora, pela primeira vez, enfrentaria tudo de frente. Chorava, sim, mas chorava consciente, não mais enganada. Cada lágrima parecia lavar um pouco da culpa que ela sentia por ter acreditado demais, amado demais, confiado demais. E, aos poucos, a culpa se transformava em força. Uma força silenciosa, mas firme. Uma força que dizia, você não vai ser quebrada por isso. Mesmo assim, havia uma pergunta que a consumia. Por quê? Porque alguém fingiria amor por semanas, meses, apenas para manipulá-la. Por que alguém brincaria com algo tão sagrado? A resposta veio de onde ela menos esperava. Ela estava tomando um café em um lugar pequeno, tentando acalmar a mente com um som suave de conversa e xícaras batendo, quando ouviu alguém chamar seu nome. Virou-se devagar e viu Lara, a irmã de Daniel.
Os olhos da mulher carregavam um misto de medo e culpa, como se ela também estivesse presa em algo que nunca quis participar. Ela hesitou antes de se aproximar, como se não tivesse certeza se seria bem-vinda. Eu posso falar com você? Ela perguntou, a voz trêmula. Ela concordou com o aceno, mas o coração acelerou. Parte dela queria fugir, outra parte queria respostas, e talvez, no fundo, sempre quisesse a verdade completa, por mais dolorosa que fosse. Lara se sentou, respirou fundo, e por alguns segundos pareceu buscar coragem. Eu tentei te avisar, ela murmurou, mas ele nunca me deixou chegar perto de você. A surpresa deixou imóvel por um instante. Avisar do quê? Lara segurou a xícara com força, como se agarrasse uma parte da própria sanidade. Do que ele estava fazendo com você. Do plano. O mundo pareceu girar de novo. Que plano? Ela perguntou, mesmo sabendo que a resposta poderia machucá-la ainda mais. Lara olhou diretamente em seus olhos. Daniel tem um problema sério. Ele não ama, ele controla. Ele faz isso com toda mulher que entra na vida dele. Te conquista, te isola. Te faz depender emocionalmente. Quando consegue, ele começa a manipular. É como se ele precisasse provar que tem poder. Sobre tudo, sobre todos. Ela sentiu a alma estremecer. Então, não era sobre mim? Não. Lara disse, e sua sinceridade cortou como uma lâmina. Nunca foi sobre você. Foi sobre o vazio dele. Sobre o buraco que ele tenta preencher destruindo outros. Ele nunca vai admitir, mas ele precisa sentir que domina alguém. E quando descobriu que você era bondosa, sensível, leal, você virou o alvo perfeito. Ela baixou o olhar. Doía, mas ao mesmo tempo libertava. Porque entender que não era culpa dela, que nunca foi, permitia que algo dentro dela finalmente respirasse. Ele está te procurando, Lara continuou. E vai tentar te convencer de que te ama, que foi um erro, que ele mudou. Mas ele não muda. Ele só muda o jeito de manipular. Ela sentiu um frio intenso na espinha. Eu não vou voltar, respondeu firme, mais firme do que jamais imaginou que conseguiria. Lara segurou sua mão rapidamente, num gesto de desespero. Eu sei, mas tenha cuidado. Ele não aceita perder controle. Enquanto caminhava de volta para casa, sentia-se estranhamente mais leve. A verdade, por mais cruel, tinha um poder, organizava os pedaços. Ela agora via o passado com clareza. Via que sempre foram sinais, não destino. Via que o amor verdadeiro não esconde, não machuca, não controla. Naquela noite, quando o celular vibrou com o nome dele na tela, ela não hesitou. Ignorou. Bloqueou. E ao fazer isso, sentiu um peso enorme cair dos ombros. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era proteção. Era renascimento. Era o primeiro tijolo da nova vida que ela começaria a construir. Uma vida em que o amor seria escolha, não prisão, liberdade, não medo, verdade, não mentira. Ela compreendeu algo profundo. Às vezes, o coração precisa quebrar para que a alma finalmente desperte. E quando desperta, ninguém consegue mais colocá-la em lugar nenhum que não seja a própria luz. Ela dormiu em paz pela primeira vez em muitos meses. Uma paz suave, real, merecida. Porque agora ela sabia exatamente quem era, e sabia que, por mais que tivessem tentado destruí-la, ninguém tinha conseguido. Ela não perdeu nada. Ela se encontrou. O maior engano da vida não é acreditar no amor errado, é achar que a mentira do outro define o seu valor. Ela sofreu, sim, chorou, quebrou, mas no fim, descobriu algo maior, que o amor verdadeiro começa onde a ilusão termina. Que o amor não controla, não manipula, não te transforma em marionete. O amor levanta, ensina, cura. E principalmente, ela aprendeu que às vezes a vida te tira alguém não para te punir, mas para te proteger. É preciso coragem para ir embora, mas é ainda mais preciso coragem para não voltar. Porque voltar para quem te destruiu é esquecer quem você é. Ir embora é lembrar. A dor dela virou força. A queda virou despertar. E o fim virou começo. Ela acreditava no amor. E ainda acredita. Mas agora no amor que não pede para você diminuir quem é. No amor que não te esconde. No amor que não dói para existir. Porque o verdadeiro amor,
Aquele que fica não precisa de planos secretos, não precisa de mentiras e nunca precisa te controlar para te ter. Esse é o amor que ela vai viver. Esse é o amor que todos nós merecemos.